Olá, bom dia a todos. Semana começando e ela promete aqui em Brasília, viu? Com a repercussão da medida cautelar protocolada pela CNA no Supremo Tribunal Federal contra a nova tabela do frete. A entidade defende que a tabela seja suspensa até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade protocolada no STF, junto a outras ações. O relator do caso é o ministro Luiz Fux, que ainda não definiu data para julgamento. Vamos ver se o STF se pronuncia sobre isso esta semana, né? E o setor agro está todo de olho aí nas negociações para ver se o Brasil consegue um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul. A Aliança Agro-Brasil está mediando um diálogo entre o Mercosul e os coreanos no Uruguai. A aliança, que é formada pela CNA e mais 15 entidades do agro, diz que o livre comércio é a alternativa mais viável. É que apesar de a Coreia do Sul ser o 8º maior importador de alimentos do mundo, o Brasil ocupa a 11ª posição entre os países que embarcam itens agropecuários para a Coreia do Sul, o que reforça a necessidade de um acordo comercial. Segundo a aliança, enquanto a tarifa média sul-coreana é de 13,7%, os bens agrícolas do Brasil enfrentam picos e escaladas tarifárias que chegam a 700%, justamente por causa da ausência de um acordo comercial. E termina amanhã o edital de oferta pública da Embrapa de cultivares de soja. O edital é para os produtores inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas interessados na produção e na comercialização de sementes das cultivares protegidas em nome da Embrapa. Por hoje é isso. Catarina Martorelli para o SBA. A Universidade Federal de Mato Grosso realizou o 7º simpósio da Amazônia Meridional em Ciências Ambientais. O nosso repórter Valdir Pacheco acompanhou tudo e tem mais informações. O programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso, FMT, juntamente com o Núcleo de Estudos da Biodiversidade da Amazônia Mato Grossense, realizaram o 7º Simpósio da Amazônia Meridional em Ciências Ambientais, CIMANCA, no Centro de Eventos Dante de Oliveira, em Sinop, no norte de Mato Grosso. O simpósio é um fórum de discussão sobre as diversas linhas de pesquisas englobadas pelas ciências ambientais. Trata-se de um importante evento de divulgação técnico-científica no norte do estado de Mato Grosso, envolvendo a sociedade civil, estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores de todo o país, visando principalmente o intercâmbio de ideias entre estudantes, profissionais e pesquisadores, produzindo uma oportunidade de criação de parcerias e inovação. A programação contou com 13 palestras envolvendo o tema principal, Amazônia em Transição, origem, desenvolvimento e perspectivas futuras. Esse é o 7º evento e todos os eventos anteriores nós abordamos a nossa região. Nesse 7º nós estamos abordando a Amazônia em Transição, a sua origem, ao desenvolvimento e as perspectivas futuras, porque nós estamos numa região onde é o celeiro de grãos do Brasil, nós temos hoje grandes hidrelétricas, mas nós temos também grande biodiversidade, então nós temos que juntar esforços para associar um desenvolvimento sustentável nessa localidade. Uma das palestras foi proferida pelo Dr. Phil do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o tema Hidrelétricas na Amazônia, impactos e a tomada de decisão. Tem muitas outras opções para gerar energia. Energia eólica é um grande trunfo brasileiro, porque tem um enorme litoral, onde tem ventos constantes e tem uma plataforma continental, onde dá para construir torres no mar, sim, destruir dunas na terra. Aqui tem cálculos que dá para suprir toda a energia do país só com isso. Mato Grosso é um grande polo de produção agropecuária na área de transição do bioma cerrado e amazônico. A preocupação deste pesquisador da Unemate é com as mudanças climáticas que pode afetar o estado. Porque a gente está enfrentando um período de aquecimento global e com desmatamento a gente tem um aquecimento local. O desmatamento foi necessário para a gente fazer Mato Grosso ser essa potência agropecuária que é o maior valor
bruto de produção agropecuária do Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem redução de chuvas em consequência do desmatamento, que é o que os nossos estudos estão mostrando, e aumento local de temperatura. Então, com isso, a estação seca está ficando prolongada e nós estamos tendo picos de temperatura que atrapalham a lavoura e a pastagem. Então, a gente precisa observar as consequências climáticas de como a gente está usando a terra. Então a ideia é usar com mais responsabilidade, com um planejamento melhor, para a gente garantir a produção agropecuária do estado de Mato Grosso. O evento contou com a apresentação de trabalhos científicos desenvolvidos por acadêmicos, estudantes de graduação e pós-graduação. Primeiramente, nós colocamos no Parque Estadual do Cristalino armadilhas do tipo Mini Wilker. Na Estação Ecológica do Rio Ronuro, nós colocamos a armadilha do tipo Pitfall. Os coleópteros coletados em ambas as áreas foram acondicionados em potes com álcool a 92% e levados para o ABAM, Acervo Biológico da Amazônia Meridional, na UFMT Campus Sinop. Nós utilizamos as técnicas de condicionamento para aí sincronizar a germinação de algumas espécies, características das fabáceas, né, que são espécies que têm um tegumento geralmente com dormência. Então a gente tenta fazer esse trabalho para dar uma germinação maior, acelerar esse processo e estabilizar essa produção de plântulas aí para que elas todas consigam se manter em níveis do mesmo tamanho, no caso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O repórter Gustavo D'Angelo traz agora informações sobre a safra de uva em Jales, uma das principais regiões produtoras de São Paulo. Neste polo de produção de uvas de mesa do estado de São Paulo, a região de Jales está em pleno pico de safra. E os produtores estão animados com os preços praticados em relação ao ano passado. Além disso, as condições climáticas favoreceram a produção. Atualmente, são mais de 500 produtores espalhados por 20 municípios da região. A expectativa da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT, é que até o início de novembro, cerca de 16 mil toneladas de uva sejam colhidas. Eu volto aos estúdios aí em Campo Grande. A produção brasileira de milho deve crescer na comparação entre as safras 2017-2018 e 18-19, saindo de 82 milhões para 96 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul, que registrou redução de áreas nos últimos anos, também deve ter crescimento no plantio do cereal. Annelise Nicolodi tem mais informações. As primeiras lavouras de milho já começaram a ser semeadas aqui no Rio Grande do Sul, mas o trabalho teve que ser interrompido por causa da chuva e só deve ser retomado quando o solo secar. O último levantamento feito pela Emater aponta um crescimento de 5,53% na área, chegando a 738 mil hectares. Mas o aumento maior deve vir do rendimento das lavouras, que com o emprego de alta tecnologia deve chegar a 5 milhões de toneladas, 11,29% a mais que na safra passada. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi, para o SBA.